Atualmente eu trabalho com o ensino fundamental de 6º ano a 9º ano e no ensino médio de 1º a 3º ano. Desde que entrei no ensino, trabalhei com algumas séries fundamental e ensino médio. Eu trabalho no ensino fundamental, séries finais, de 6º ano a 9º ano. 6º e 7º anos e trabalho com turmas de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, à noite. Eu trabalho com 2º e 3º anos do ensino médio. 2º ano do ensino médio. Vejo os alunos como seres em formação. Sujeitos aprendentes. Futuros cidadãos, né? Futuros trabalhadores, futuros universitários. Mas eu acho que na atualidade eles precisam ser bastante estimulados a essa aprendizagem. Em porcentagem, né? O professor de matemática trabalha com porcentagem. Em porcentagem eu vejo assim, ó, 80% desmotivados, sem vontade nenhuma de estudar, e aqueles 20% que vão para a escola realmente assim, ó, que não é uma obrigação e que tem vontade e que percebe que se estudar eles vão ter um futuro bom. Eu acho que o aluno ele não sabe muito bem o que ele vai fazer na escola. A escola não representa mais aquele lugar, né, de aquela visão salvacionista assim, da educação. A escola não representa mais o único lugar onde eles vão encontrar algo, né, além, algum conhecimento, algo a mais para a vida deles. Muitos alunos ansiosos, né, muitos alunos indecisos no que vão fazer, alguns alunos muito introspectos. Eu trabalho com 4 6º anos numa das minhas escolas e eu vejo assim crianças completamente diferenciadas. As diferentes faixas etárias de alunos, isso é uma coisa impressionante como tem diferença. Crianças que tiveram oportunidade, crianças que tu percebe que tem toda uma estrutura familiar, crianças que têm uma auto-organização e outras crianças que são completamente desprovidas, né, da questão familiar. 10, 11, 12 anos, tem uns 13 ali, eles estão constituindo a sexualidade, estão passando por uma fase meio complicada assim da adolescência. Ontem, por exemplo, tinha um menino dormindo na minha aula, né? Aí eu perguntei para ele assim, o que foi, Diego? Ah, professora, eu tomei não sei o que, meio estranho. Aí eu perguntei para ele, brincando para ele, tu virou à noite? Aí ele disse, como é que a senhora sabe? É difícil botar eles assim na concentração, no silêncio, para prestar atenção no conteúdo que eu tenho que dar. É bem complicado isso. É tu ter a percepção de que tu trabalha com alunos de uma certa idade e com uma certa maturidade neuronal, cerebral. Então, nem tudo que tu despeja como conteúdo, esse aluno vai pegar. E tu tem que encontrar uma maneira de fazer ele pegar determinados conteúdos. Além disso, cada aluno tem uma maneira de expressar o conhecimento, o aprendizado, a compreensão do que está sendo visto. Esse aluno, para mim, hoje, ele é um sujeito inquieto, ele é um sujeito que ele duvida muito das coisas, ele questiona. Então, são crianças completamente diferentes dentro do espaço escolar e que algumas têm facilidade, outras não, e tu tem que fazer todo um trabalho diferenciado em cima dessas crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele está um pouco descrente na educação. Né? Tanto o aluno pequeno, que é difícil até dizer que tu possa enxergar isso numa criança, mas se enxerga sim, assim como no aluno adulto. Então tu vê assim, que vida que essas crianças têm, né? Que a gente não tem o conhecimento da vida deles, né? O que esse menino andou fazendo ter virado à noite, né? Esse mesmo menino é um menino que fala também que já fumou com 12 anos, que já teve relacionamento sexual, que teve toda uma experiência diferenciada de outras crianças de 12 anos da mesma turma, da mesma escola, né? Essa relação professor-aluno, ela precisa se estreitar, no sentido de que a gente necessita, eu acho que, encontrar algumas maneiras de fazer a educação hoje que a gente possa se aproximar mais desse aluno e o aluno desse professor. Eu tento ser mais uma mediadora de situações, né? Assim, acho que
a figura da autoridade do professor, ela já não é mais tão necessária. Muitas vezes tu não é provedor de conhecimento ou de compartilhar, muitas vezes tu é um provedor de atitudes e comportamento, né? Quinto, sexto, sétimo ano ali, antiga quinta e sexta série, eles ainda precisam, eles ainda veem o professor como uma figura de autoridade, então eles levam, né, até o limite, assim, algumas situações. O tempo todo fazendo esse controle. Como é que tu consegue fazer uma aula sem que eles se matem, se quebrem, né? Na tua aula, né? Ainda mais educação física, né? E ali eu acho que eu mesma me comporto diferente porque alguns limites têm que ser estabelecidos. A minha relação com os alunos é uma relação sempre de conseguir ganhá-los, não desafiá-los no sentido viril da coisa, desafiá-los no sentido da sua capacidade, né? Do seu interesse nas coisas. Então, ganhar o aluno é um trabalho difícil. Eu sou muito apaixonado pelos meus alunos, né? Eu tenho hoje 800 e alguma coisa de alunos e eu sou muito apaixonado e eu tenho um retorno deles nessa paixão. Assim. A minha sala é uma sala que está sempre lotada. Eu não vou para a sala dos professores no recreio, eu deixo a sala aberta e fico com eles lá. No momento em que tu consegue o respeito dele por alguma coisa, ele não vai te incomodar. A tua relação com o aluno vai ser uma relação ótima. Uma relação de duas mãos, né? Os dois aprendem, os dois crescem. E é um encantamento como com meus amigos. Assim, eu me apaixono, brigo, discuto, mas eu não sou um professor bancário. Eu tento entender o mundo deles. Né? Então o professor tem que ser isso. Nós vamos fazer um trabalho, nós vamos fazer isso. Que propostas vocês têm? E às vezes esse mundo é o mundo da minha filha, que tem 20 anos, ou do meu sobrinho, que tem quase a mesma idade. Então eu não vejo eles distantes, eu não vejo eles os outros, eu sou parte deles também. Né? Uma relação sempre educativa. Não me coloco na posição nem de mãe, nem de irmã, nem de amiga. Não porque eu acho que não deva ser, mas acho que, né, tem uma relação profissional também que é preciso estabelecer. Porque a amizade pode ser confundida, né, com uma relação mais aberta, talvez mais frouxa, né, mas não isso, mas uma relação mesmo de crescimento. E isso é o respeito. Então, eu acho que no momento que a gente constrói o respeito nessa relação, a gente está fazendo educação. Vários são meus amigos no Facebook, a gente conversa, né? Tem papos fora de sala de aula que acho que faz parte também da constituição da relação professor-aluno. Apesar da gente, né, falar tanto que o professor não é um transmissor do conhecimento, que a relação de educação tem que ser uma relação de trocas, eu vejo que os alunos ainda esperam muito desse educador, no sentido assim, de ser alguém que vá transmitir uma informação ou um conhecimento para eles. Eu acho que um aluno precisa ser... a gente precisa dar uma mexida nesse aluno para que ele aprenda a aprender, né? Aprenda a se mobilizar para a aprendizagem. Dependendo da formação, e acho que há uma falta de uma formação mais humanista nos professores, o aluno parece ser um objeto, na maioria das vezes. Né? Então, eu vejo que meus colegas muitas vezes tratam o aluno como aquele no qual eu tenho que depositar meus conhecimentos apenas, ou aquele do qual eu só tenho que receber seus trabalhos prontos. Né? Então tem uma série de regras que eu não faço questão de cumprir, por exemplo, comer dentro da sala de aula ou dormir. Acho que sono e fome são, né, necessidades orgânicas, enfim. Não puno ninguém por isso, mas eu costumo cobrar muito, assim, eu avalio o aluno com relação à responsabilidade, né, ao comprometimento com a disciplina, não apenas o aluno inteligente, né. Acho que uma prova muitas vezes avalia um aluno inteligente, né? Então existem outras avaliações que, enfim, contribuem para a formação de um cidadão, né? Alguém que tem respeito, alguém que cumpre com certos compromissos, né? Todo o processo de aprendizagem, ele sofre uma avaliação, um olhar do professor sobre os estudantes que tem que ser avaliado, tem que ser conjugado com aquela nota fria, com
aquele conceito frio do final de uma prova. Às vezes eu percebo, né, um distanciamento ainda desse professor como alguém que está acima desse aluno ou, né, em um lugar superior a esse aluno. E me preocupa muito, assim, tem me preocupado muito algumas situações que a gente tem vivenciado na escola, de que o professor parece que ele não quer que o aluno esteja na escola. Acho que há um conflito entre o ser professor e ter alunos, né? Ter o canal do aluno falando, participando, questionando, é difícil, mas é fundamental. Este aluno inquieto, este aluno que traz problemas para a escola, este aluno que discute, eu acho que apresenta a realidade como ela é hoje. É fundamental que ele participe, é fundamental que o professor escute. É extremamente difícil que o professor escute. Uma base comum de diálogo, e às vezes é difícil de abrir, né? De ter essa possibilidade. Então, acho que é isso. A gente vai convivendo com os colegas e vendo que a cada ano vão murchando, né, nas suas expectativas, inclusive vendo professores que dizem para os alunos, olha, a última coisa que tu pode ser é professor. Quando um professor diz que a última coisa que tu pode ser é professor, é porque ele está te dizendo que não acredita mais na sua própria carreira. Eu escuto os meus colegas às vezes falarem, o ano vai começar, entendeu? Ah, os alunos vêm para a escola agora, com aquele, né, ranço, aquele peso assim em relação ao aluno. Por formações erradas, por formações que não têm essa visão, os professores terminam não tendo essa preocupação, né? Não tem como as coisas acontecerem, como a educação se dá, se não tiver a relação professor-aluno. E essa relação professor-aluno não é uma relação fácil, é uma relação conflitante, né? Conflitante positivamente, no sentido de que se isso acontece porque há vida, porque há movimento, né? E nós, educadores, os professores em geral, a gente precisa se organizar para isso, né? Eu sei que é possível porque existem escolas que melhoraram com a participação dos professores, da direção e da comunidade. Esses papéis de aluno, professor, né? Eles precisam ser repensados, eles precisam ser problematizados, eles precisam ser discutidos dentro da escola, porque a gente precisa, né, abandonar um pouco essa visão clássica de um e de outro e encontrar, eu acho que uma forma mais próxima de fazer educação. Os alunos estão te ensinando assim que tu tem que mudar a tua atitude como professor todos os dias, que tu tem que estar mais ligado, que tu tem que ser mais humano, né? Acho que não tem o que não te ensinem todos os dias, né? A levar isso para a minha vida pessoal, né? Os alunos são os adolescentes do seu tempo e um dia eu fui adolescente. Essa questão de aprendizagem ela é permanente ali na sala de aula. Então a gente ouve gírias diferentes, isso chama atenção. Não que eu use gíria em sala de aula dos alunos para ganhá-los, mas para que a gente entenda também o que eles estão pensando, o que eles estão falando. Muitas pessoas trazem coisas que eu nunca vivi, nunca teria a oportunidade de viver. Cada um tem uma história de vida e isso é muito importante, é muito rico. Coisas que eu não passei na minha vida. Tudo que se traz para dentro de sala de aula deve ser debatido e discutido. Às vezes o processo de docência fica muito abstrato e os alunos conseguem acabar com essa abstração, trazendo exemplos da sua família, da sua vida cotidiana, do seu mundo. Não tem assunto proibido, né? Quando acontece isso é maravilhoso porque os demais vão compreender, porque vivem o mesmo mundo que ele. Até assim, aquela coisa assim, de não ter respeito, né? Até o próprio menino que me agrediu também é um retorno que te dá em cima de uma ação que tu fez com eles, né? Pensar, poxa, o que eu estou fazendo de errado? Eu devo ter cometido muitas falhas como alunos por não ter a experiência naquele momento que eu tenho hoje. No momento que eu tô dando aula para eles, eles me odeiam, assim. No ano seguinte, que eu não sou mais professora deles, eles sentem falta. Bem bacana. Qualquer proposta que eu faça vai depender sempre deles. Por exemplo, eu me lembro que o primeiro ano quis trabalhar com história da arte, disse, vamos pintar
como se pintava nas cavernas, pedir para cada um deles trazer um pedaço de pedra e carvão. Esse retorno que eles te dão te faz realmente tu reavaliar como é que foi a tua intervenção com eles ou não. E eu sujeito à escola. Então tem coisas que ficam muito bem na teoria, mas que tu só aprende com eles, né? Faz parte da formação, faz parte da educação ter essa troca, né, de experiências. Assim. Tanto minha com eles, como deles comigo. Acho que isso enriquece também a trajetória como professor. Ser professor é estar aprendendo constantemente dentro da sala de aula com um aluno. Isso é uma coisa que eu acho sensacional. E eu acho que hoje as dificuldades são de uma ordem de conseguir focar no que se quer aprender, o que se quer saber. Né? Os estímulos são tantos na rua, na escola, em qualquer lugar, que é difícil o aluno, enfim, saber, ver um sentido naquilo que ele está fazendo. Eu vou te dizer que eu me envolvo integralmente, né? Eu coordeno esse espaço que está aqui, que é um ateliê, uma associação, que fica em Porto Alegre, ou seja, fica distante de Esteio. Me envolvo com o Emancipa, que é um cursinho popular que prepara os alunos para o vestibular e para o Enem. Tento procurar alternativas para que eles não fiquem restritos a seu pequeno mundo, às vezes, ou ao seu mundo ao qual muitos pais querem limitar eles. É muito difícil a gente conseguir entender e saber as dificuldades de cada aluno, porque também não são todas no mesmo colégio, são colégios diferentes. A maioria dos problemas que a gente se confronta na escola são emocionais. E muitos alunos que tomam remédio, a maioria dos alunos que tomam remédio para ansiedade, que tomam remédio para hiperatividade, para alguma angústia normal de um adolescente. Culturalmente, há um universo que a educação ainda não estudou, né? que a sociedade ainda não estudou. Por exemplo, eu tive há 3 anos uma aluna de 16 anos que se suicidou. Né? Isso me atingiu muito porque eu convivia com ela, ela era minha aluna, e eu nunca vi nada diferente no rosto dela, nunca vi um sinal de tristeza, nunca vi um alerta me dizendo que estava acontecendo alguma coisa a mais. De repente, essa psiquiatria maluca de que temos que resolver não com diálogo e não com uma compreensão, mas sim com remédio, isso é muito triste. E isso acaba dando sonolência, acaba dando uma série de problemas na escola. Nunca fui uma pessoa muito distante deles, mas eu fiquei muito mais próxima deles. Porque fui descobrindo que há uma grande quantidade de alunos com depressão, que há um abandono das famílias, a maioria dos alunos hoje, por 500 situações, e que a escola se tornou um refúgio para muitos deles. Mesmo desprezando o conhecimento que podem ter lá, eles têm necessidade e procuram que a gente seja uma referência deles. Eu falava há pouco que ser professor é muito bom, né? E de repente eu estou dizendo que tudo está sendo difícil. Pode ser contradito isso, mas essa dificuldade ela é gostosa a ponto que no momento que a gente consegue conversar com o aluno sobre a sua vida, e isso é muito difícil, porque a gente tem que parar na classe para tirar isso dele, ou em reuniões pedagógicas, quando as pedagogas trazem essas informações para o professor. Quando dentro da escola há um grupo de orientação, supervisão, e tu vai lá e compartilha, tudo bem. Nós conseguimos fazer um trabalho bem melhor, né? Quer dizer, nós daí sabemos como é que nós vamos atingi-lo, de que maneira nós podemos avaliá-lo. A escola que eu estou dando aulas hoje é uma escola que tem uma equipe diretiva que nos dá muito apoio à sala de aula, né? Que respeita muito o professor na sala de aula. Eu tenho colegas que a direção entra a porta dentro em qualquer sala. No nosso caso, não. E quando a gente está trabalhando com os problemas dos alunos, assim, temos todo o apoio formal. Se é necessário chamar pais, se é necessário chamar conselho tutelar, se é necessário procurar um apoio psicológico ou posto de saúde, a gente sempre tem muito isso. Muitas vezes tu não tem retorno, tu fica num trabalho assim de mais disciplinar do que realmente resolver a questão dessas crianças, né? Na realidade, o que a gente procura é ser um pouco essa referência e criar esse espaço, né? Para que eles possam se abrir e te contar o que está acontecendo. Que às vezes
pode ser quase uma bobagem, né, para nós, né? Mas para aquele que está vivendo aquela tempestade não tem nada de bobagem. Né? Que eu acho que não é mais disciplinar, é uma questão social mesmo. Eu acho que tem que ter um apoio maior de rede, que eu não consigo mais enxergar isso nas escolas, né? Essa rede funcionando, né? A rede da assistência, da saúde, da educação amarradas, né? Eu sou muito nova, né? Acho que o senso comum imagina o professor, a figura do professor como uma pessoa velha. Quando eu entrei na escola, quando fui nomeada, eu tinha 23 anos. E eu me lembro de chegar na escola para ser nomeada de calça jeans, camiseta, assim, né? Cabelão comprido, não sei o quê. E me dei conta, assim, que, poxa, agora eu estava em outro papel. Quando eu apareço na frente ali da sala de aula e digo que eu sou a professora de história, se cria um estranhamento muito grande, né? Então eu comecei a mudar algumas coisas na minha postura, com a escola, pelo menos, porque senão eles te tratam, né, assim, a tradição é tratar como uma adolescente, como uma guria, né? Daí se estabelece, então, uma crise entre eu e eles, porque eu sou uma menininha com voz fininha, né, muito parecida com eles, quase que a recém saí do mesmo lugar que eles. Até por ter uma idade próxima, né, assim, da maioria deles. Enfim, o que poderia ser sinônimo de curtição, né, e sei lá o quê. Poxa, eu sou uma profissional, né, tendo a idade que for, eu sou uma profissional e eu faço questão de deixar isso bem marcado, então... Eu sou uma das professoras que mais cobra deles, né, e cobro dia a dia, assim, não tem um determinado dia de avaliação, de prova que eu vou estar cobrando desse aluno, eu cobro todos os dias, então eu aviso desde o início, assim, eu avalio eles em muitos aspectos, desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula do trimestre. Tem a questão, né, da relação com o aluno, mas também tem a questão da relação dentro da escola. Né? Eu sou uma profissional, como outra qualquer, e preciso ser tratado com respeito de outra profissional qualquer. Não interessa se eu cheguei na escola há um mês, há 5 dias, ou estou lá há 30 anos, né? Não importa. Eu acho que o diálogo é a base da resolução de qualquer conflito, né? Conversando, parando a aula, reavaliando, tá? Trazendo a discussão. Então, eu sempre tento ser humilde com eles para que eles reconheçam isso. Por ter uma estrutura muito hierárquica, a própria escola não consegue escutar. Trazer o debate para dentro da sala de aula. Né? É difícil porque essa é uma mudança de hábito, né? Uma mudança de concepção que às vezes tu chega querendo dialogar e as pessoas até se assustam, né? Assim, alguns alunos ficam, como assim quer resolver? Às vezes a gente tem que passar para a direção, né? Porque é uma coisa contínua, repetida. Ela acaba acontecendo de novo, tu tem que parar e retomar essas ações, né? Quando chega um momento de discussão e coisa, eu sempre paro para, não seguir adiante. Bueno, eu dou aula num colégio particular. Os conflitos com os alunos, eles são mediados por setores específicos do colégio, né, pedagógicos. Mas em sala de aula se resolve quase tudo. Né? O professor eu tenho essa liberdade para conversar com eles, para a gente se entender, para a gente buscar uma saída, né? Porque eles estão acostumados assim, a fazer bagunça, a estar conversando. Eles querem isso, eles querem atitude, né? Porque a adolescência é atitude, a todo momento é atitude. É comportamento, o adolescente ele é desafiador. Me reprova se ela tem algum problema comigo, né? Já ouvi isso, assim, não quero reprovar, porque não é essa a intenção é resolver, né? O adolescente, ele é sonolento. É fazer o cara se dar conta, pô, eu sou um bípede, eu tenho coluna vertebral, eu estou em pé, sabe? Eu tenho que ter postura para mim me concentrar, o meu cérebro só funciona em pé. Ele se liga nas coisas quando eu estou em pé, quando eu estou concentrado, quando eu estou deitado, é para dormir.
o adolescente é impertinente. Eu tenho que decorar isso, isso vai cair na prova. Quer dizer, ele só está querendo saber se ele vai ter que decorar para tirar nota, mas ele não vai aprender. Eu tenho que ser como o adolescente às vezes, né? Instigando ele, fazendo com que ele participe, que ele não vive no mundo sozinho. Bom, nós temos quase 1000 alunos na escola, entre ensino médio e ensino fundamental. Um pouquinho mais de 1000 alunos, aliás. No começo do ano fizemos uma grande reunião com todos os professores, chamamos a todos os pais, somos mais de 50 professores, equipe diretiva, e vieram 6 pais. E era um sábado no qual havia disponibilidade de tempo. Hoje em dia nós temos uma televisão em cada mão, né? A televisão está no celular. Nós temos, então, um esfacelamento daquilo que é família. Nós não nos encontramos mais no almoço, muito menos na janta, às vezes. Talvez no fim de semana a gente se encontre, e mesmo assim tem que ser rápido, porque tem jogo, né, tem uma festa. A gente sente isso na conversa com os pais, quando a gente tenta conversar, na conversa com os alunos. Né? Tudo bem que onde eu estou é um bairro onde os pais e mães trabalham muitas vezes, mas às vezes não se trata só disso, né? Tem pais que chegam e sabe como é que é o filho, né? Como é que funciona o filho, sabe que o filho é irresponsável, é mal educado. Tem outros que a gente chama e o filho é mal educado, é respondão, não tem disciplina, e aí os pais apoiam e acham que o professor está pegando no pé, que o professor está enchendo o saco do seu filho. Tem uma máxima assim, do senso comum que diz que a educação ela deve vir de casa, e daí na escola isso é jogado, assim, a responsabilidade é jogada para casa. Né? A gente diz, porque os alunos são mal educados e não sei o quê, e isso é culpa dos pais, é culpa da família e não sei o que lá. O que é a família? Talvez, né? São novos tempos, né? Novas formas de organização da sociedade. Enfim, a relação é bem complicada. Eu acho que isso é um desgaste, porque muitas vezes essas famílias que precisariam vir mais vezes, elas não vêm mais. Elas não vêm porque tu vai chamar a mãe para ficar ouvindo teu filho, que teu filho teve problema, e elas acabam não vindo mais. A família, ela é chamada para 2 situações na escola. Uma é pegar o boletim e a outra é resolver algum conflito. Só. Há uma família que está em crise muito grande há muitos anos, não é de agora, mas os alunos estão abandonados. Essa é a sensação que a gente tem. E os pais, a gente tem dificuldade em se encontrar com eles. E se o aluno tiver algum conflito contigo ou algum problema, é que a direção vai te chamar para conversar com o pai ou a mãe. E a maioria sente que seria bom que a escola fosse de tempo integral, para deixar seu filho às 8 da manhã lá e pegar às 5 da tarde. Claro que a vida é corrida, que as famílias, né, muitas vezes acabam tratando a escola meio como um depósito de criança, de adolescente, que é triste. Apesar da minha escola ser dentro de uma comunidade, né, que é os alunos da própria comunidade que vão para ali, pouquíssimos que, assim, vamos dizer, de 100%, 30% participa. 70% nem aparece, nem dá as caras, nem dia de boletim. Essa família tem problema, essa criança tem problema, tem toda uma estrutura, todo um problema por trás, e fica muito numa coisa superficial que não acaba não resolvendo. Às vezes nem chamando para conversar, eles prometem que vão, ou eles desligam o celular, não atende, porque já conhece o telefone da escola, muitos, então nem atende. E esse afastamento da família, né, dos filhos faz com que o colégio seja cobrado. Olha, como vocês não resolvem isso? Estão me chamando aqui para resolver um problema que vocês tinham que ter resolvido. Como assim, já vi relato de mães chegarem lá na escola, olha, é com a senhora agora, professora. Eu não consigo mais resolver o meu problema com o aluno, é com a senhora. Não é só a família que educa, assim como não é só a escola, não é só o professor, é a rua também, é a igreja, é a televisão, é a internet, tudo, né, todas as... educação é experiência, é conhecimento. Se a família não consegue mais resolver, como é que nós vamos resolver?
Nós temos algumas ferramentas, por exemplo, para aproximar o pai do filho, que é o uso de uma agenda. O filho é obrigado a levar uma agenda para casa. O pai tem que saber o que está acontecendo com... E poucos pais rubricam a agenda, sabem o que está acontecendo com o filho. E os filhos precisam dos pais. E uma das coisas mais frustrantes para esses pais, para esses alunos, é quando esses pais, e eu solicito que os filhos levem a prova, né, que fizeram e a nota que tiraram e mostrem para o pai rubricar, para saber, olha, meu filho foi bem, foi mal. E em todos os momentos, seja bom ou ruim, o pai diz, tu não fez mais que a tua obrigação. E isso está errado, né? Deveria ser o contrário. Eu não sei se porque eu tive uma família que estava bastante presente na escola, minha mãe foi do conselho da Associação de Pais e Professores, enfim, e ela fazia questão de não ser a pessoa que ia só para, né, assinar o cheque da Associação de Pais e Professores garantindo a verba para alguma coisa, mas de participar mesmo da escola. E eu não vejo mais muito isso. Então, falta o pai elogiar o filho, falta o pai participar mais da vida, o pai, a mãe, enfim, a família, né? Para onde a gente vai, eu não sei. Eu acho que a gente precisa de uma revolução, assim, de derrubar a casa e construir de novo. Como se faz isso também acho que é um desafio, né? Para nós, para os alunos, para todo mundo, para a sociedade como um todo.